Fala, meu santo, fala, minha santa, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui numa parceria, canal Fala Santo e o canal Burn Podcast. Gente, eu estava ouvindo uma pessoa outro dia falar sobre Trindade e aparentemente sem conhecimento bíblico, alguém que se propõe a falar da Bíblia. Então eu pensei assim, vamos falar um pouco com perspectiva bíblica, porém, somente um argumento, gente. Por quê? A palavra em si, o termo em si, Trindade, ele não aparece na Escritura. Mas a Bíblia ela nos revela um Deus plural, tá? Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, existe ali um Deus plural. Mas eu pensei assim, eu vou separar somente um argumento para que vocês fiquem um pouco mais esclarecidos sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de Trindade, são três deuses? Lá no céu existem três tronos? É claro que não, gente. Por que não pode ser três tronos? Porque se fossem três tronos, seriam três deuses. Se fossem três deuses, nós seríamos politeístas. E nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Você vai ler isso em Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor disse, que ali é o Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, ele é único. E esse Deus único, ele se revela, tá? De mais de uma forma. Então ele se revela como um Deus Pai, ele se revela como um Deus Filho, e ele se revela como Deus Espírito. Então, gente, onde você vai ver isso na Bíblia? Quando alguém te perguntar sobre a Trindade, falar, mas não existe, não está escrito, tal, porque infelizmente tem alguns segmentos religiosos que eles propagam isso. Simples, você vai ler na sua Bíblia Isaías capítulo 6. Olha isso, anota e leia na sua Bíblia Isaías capítulo 6. Você vai ler o texto que o profeta Isaías está dizendo assim, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, que é o Senhor Deus, porque nós estamos falando de Isaías, Antigo Testamento, o Deus único. Isaías fala, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Ok, bacana, Isaías teve a visão do céu, o Senhor revelou para ele, abriu os olhos espirituais dele, e ele pôde então ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. A visão ali é perfeita, gente. Depois, só o apóstolo João no Apocalipse vai ter uma visão semelhante. Legal. Porém, continua a história, continua o texto, nós entramos agora na era da dispensação da igreja, no período da graça. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos ali de Jesus, e então inicia-se o período da igreja, dá o start ali no período da igreja. Então agora nós estamos num outro momento da história. Legal. Aí vem João, gente. João ele vai escrever o seu evangelho. Você tem ali 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, na teologia, é chamado de sinóticos, porque eles falam praticamente ou basicamente as mesmas histórias. João já é o cara que revela um lado diferente de Cristo. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas revelam um Cristo um pouco mais terreno, João revela Jesus um pouco mais celestial, sabe? Então, é interessante o evangelho de João. Ele é um pouco diferente e as revelações são perfeitas que tem ali. Aí João, lá no capítulo 12, ele vai falar disso também. Só que João, gente, ele vai falar assim, olha isso que João fala, quando Isaías tem a visão, quem que Isaías vê? João escreve isso, gente, Bíblia. Isaías vê Jesus Cristo. Olha isso, nós estamos falando do mesmo trono, estamos falando do mesmo Deus, só que um Deus plural, um Deus trino, que se revela de outras maneiras. Então, Isaías vê o Senhor, o Deus de Israel, o soberano de Israel, o Deus da criação. João fala assim, quando Isaías olhou, Isaías viu Jesus Cristo. Olha que interessante isso. Aí não para aí. Você continua um pouco mais, chegamos em Atos, capítulo 26. Por favor, leia a sua Bíblia com calma, sem pressa. O escritor de Atos, que é Lucas, o médico,
Lucas, quando ele está escrevendo Atos, ele vai falar exatamente da mesma visão. Só que agora Lucas diz assim: quando Isaías viu o trono, quando Isaías teve a visão do trono, Isaías viu quem? O Espírito Santo. Olha isso, gente. Mesma visão, mesmo trono, mesmo Deus. Só que é o Deus que se revela de várias formas. Então, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o Deus Trino, ele se revela a nós dessas formas, tá? Então, quando alguém falar para você, a Trindade não existe, Trindade não está na Bíblia, geralmente aparece em casa de 2 em 2, aquele pessoalzinho carrega uma pasta, né? Batendo na porta e querendo diminuir Jesus e falar que isso não é verdade e tal. Apresente esse contexto bíblico, tá? Para as pessoas que não creem. Deus se revela dessa forma. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, o único Deus, o Deus verdadeiro que nós adoramos. Tem coisas que não vai entrar na nossa mente, mas o Senhor revelou algumas coisas na sua Sagrada Escritura para nós, o conhecermos melhor. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso hoje. Deus abençoe você, um abraço. Valeu, paz.